Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Esta é a Hora Nazarena, seu devocional, um devocional da Igreja Nazarena no Tauá, para abençoar a sua vida, a vida da sua família, aqueles que estão à sua volta. E nós podemos nos alegrar nessa hora por estar diante do Senhor, perante tudo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. O Senhor tem realizado coisas tremendas nas nossas vidas e nós somos felizes por estarmos diante do Senhor e daquilo que Ele tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e certamente por isso estamos alegres. Hoje nós vamos meditar num texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Nos diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Diz assim: Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi, sem deixar saudade. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Que coisa triste a história desse rei, né? Jeorão, talvez é um daqueles poucos reis de Israel que, como vamos dizer assim, fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, né? Dos reis de Judá. E o pai de Jeorão, ele foi um dos maiores reis de Israel. Ele era filho do rei Josafá. Deus tinha feito coisas tremendas em Judá quando Josafá era rei. E Josafá teve vários filhos e Jeorão era o primogênito. E por isso ele assume o lugar de seu pai. Mas todas as suas atitudes eram más. Não apenas no seu viver diário, como também ele anda nos caminhos dos reis de Israel e não nos caminhos do rei de Judá. Ele casa com uma das filhas de Acabe e começa a fazer tudo o que Acabe fazia em Israel. E Deus desagradou de Jeorão, a ponto de que, quando ele assume o reinado, depois de ter feito algumas coisas, Deus coloca uma enfermidade nele e essa enfermidade o leva à morte. Mas o pior disso é que o texto fala que ele não deixou saudade, ou seja, ninguém lamentou a sua morte, ninguém chorou por ele, nem sequer deram ele a honra dos reis de ser enterrado no mesmo lugar onde Davi, seu pai, tinha sido enterrado. Ele não teve honra nenhuma. E esse texto ele faz com que a gente possa trazer algumas preocupações conosco. Nós já falamos aqui várias vezes que as nossas vidas na terra, elas são pautadas pelas nossas realizações. Que nós não seremos lembrados pelas coisas que nós achamos que queremos, nós não seremos lembrados pelas coisas que nós falamos, nós seremos lembrados pelas nossas atitudes. E por ele ter atitudes más, já começa o texto dizendo que ele foi um dos mais curtos períodos de reinado em Israel. Depois vai nos dizer que Deus desagradou dele. Depois vai dizer que Deus o feriu. E depois dizer que ele morreu e não deixou saudade. Você já parou para pensar em tudo aquilo que vai ou que irão falar de você a partir do momento em que não estivermos mais nesse plano de vida? Quando formos levados daqui para termos um encontro com o Senhor, um encontro na glória do Senhor, o que é que vão falar de nós? Quais são? Quantas pessoas vão chegar e vão falar, olha, aquela pessoa, aquele irmão? Quantos colocarão o seu nome em um filho para homenagear? Quantos virarão nome de rua? Se você é um pouco mais antigo, você sabe que muitas ruas
dos nossos bairros chamava Rua Bom Pastor. Porque o pastor ele não era apenas aquele que cuidava de uma comunidade espiritual, mas também que cuida de uma comunidade física, que ama as suas ovelhas, que procura se manter presente, que procura de certa maneira fazer um contato. Nos tempos de hoje, que tem sido um tempo fácil de comunicação, há alguns que ainda se isolam, há alguns que ainda se colocam dentro de um egoísmo, há alguns que parecem não estar nem aí para a vida. E o triste é pensarmos que muitos de nós teremos talvez o mesmo destino de Jorão. Morreu sem deixar saudade. Mas, se você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o primeiro ponto que você deve colocar agora é ser uma pessoa melhor. Começa com amar o seu próximo como a ti mesmo. Depois, praticar as boas obras, porque são as boas obras que revelam que Cristo está em nós. A salvação é pela fé, mas sem obras, a fé é morta. E os homens veem as nossas obras para afirmar a sua fé. Os homens reconhecerão que nós somos de Cristo quando eles veem o Senhor agindo em nós, operando nas nossas vidas, quando toda tristeza, toda angústia, toda dor é tirada, então eles olham e veem aquilo que de fato somos, servos do Senhor. Então que Deus faça com que de fato hoje grandes mudanças possam vir sobre as nossas vidas. Eu já tive a oportunidade de ir em enterros onde nem os próprios familiares foram, ou aniversários onde os filhos não quiseram ir celebrar com os pais. E agora a gente começa a pensar, o que é que essa pessoa fez? Qual foi a sua atitude? Qual foram os seus fatos? Qual foi a sua agenda? Em que ele fez? Em que ele agiu? Como ele trabalhou? E aqui nós podemos de fato nos colocar diante do Senhor por aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Que Deus nos dê uma carreira cristã de tal maneira que todos possam falar bem de cada um de nós. Que o Senhor nos dê uma carreira cristã de tal maneira que todos, ao olhar para as nossas vidas, desejem estar próximo de nós. Porque se essas pessoas não sentiam saudade de Jorão na sua morte, é certo que em vida ninguém queria estar ao seu lado. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser pessoas agradáveis, temperadas com sal e de bom testemunho. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe aqueles que estão à sua volta e nos faça esse tipo de pessoas agradáveis, temperadas com sal e de bom testemunho. Essa é a Hora Nazarena, uma devocional da palavra de Deus para abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Fique com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique na paz.